E sempre esse momento é muito especial porque é uma conversa inspiradora, uma conversa educativa, uma conversa espiritual. A palavra tem força de mudar a mente, mudar o coração, de ajudar a pessoa a fazer o caminho. E hoje nós temos a alegria grande de ter conosco Geraldo Aristides Rufino. Bem-vindo, Geraldo. Agradeço o carinho e a gentileza do convite, da oportunidade de estar me comunicando com pessoas de coração para coração. Maravilha. Geraldo, a primeira pergunta é o seguinte, o sentido da vida. O que é uma vida com sentido para o senhor? Olha, eu acho que a vida com sentido é quando você tem um propósito. Você busca um propósito, né? Porque nós temos um tempo aqui. Eu acho que o propósito é que faz com que a gente dê sentido para a vida. Você já tem a vida, agora o que você está fazendo com ela? Eu acho que o sentido da vida é você fazer alguma coisa que impacte, que some na vida de outras pessoas. O sentido da vida é você se tornar, como a minha mãe se tornou, imortal, inesquecível. É você, o tempo que você está aqui, você deixar um legado que deixa uma marca no coração e na mente das pessoas. Ou seja, o sentido da vida é você aproveitar cada segundo e viver. E promover a vida do próximo. A sua mãe faleceu, você tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos e pouquinho, mas na realidade eu nunca senti que ela morreu. Eu só entendi que a morte é só física, né? Porque o cordão umbilical de uma mãe só se corta fisicamente. Então, para o meu ponto de vista, a minha mãe é imortal, inesquecível. É disso que eu falo. Ela deu sentido à vida dela e à minha. E eu queria, tanto que para ser importante, eu queria ser parecido com a minha mãe. Por isso, desde pequenininho, eu comecei a fazer as coisas para as outras pessoas, baseado nos valores que a minha mãe deixou. Então, importante para mim era a minha mãe, que ela conseguia fazer alguma coisa para somar e impactar na vida de outra pessoa. Servir, atender, se doar, fazer pelo próximo. Tipo, o exemplo de que Jesus fez no tempo que ele teve por aqui e se tornou imortal e inesquecível. Então, a minha mãe se tornou esse ser imortal e inesquecível. E eu venho seguindo esse caminho. A minha mãe é presente o tempo todo no coração e na mente. Mas fisicamente ela foi embora. Você traz muito isso. Você já se perguntou, claro, a influência que ela teve mesmo estando tão pouco com você fisicamente. 7 anos, a criança, claro que a gente diz assim, do nascimento aos 7 anos, é muito importante observar as crianças e educar as crianças, porque ali, de alguma forma, elas estão construindo aquilo que é mais nuclear na personalidade. Depois vai desenvolvendo, mas nesses primeiros 7 anos é muito importante. Vocês eram pobres, como tantos brasileiros são. Vocês parece, eu já te ouvi falando que vocês viviam numa casinha simples que dava para olhar para fora as frestas, né? Mas o que você destaca aí dessa tua infância, desse momento? O que tinha de tão especial e tão forte que fez com que você levasse adiante por toda a vida e ainda hoje partilha com as pessoas? A riqueza. A verdadeira riqueza. Eu consegui perceber muito cedo, com o ensinamento, eu aprendi a ouvir a minha mãe, ouvir a energia feminina de quem tem o poder de dar a vida depois de Deus, que é a mulher, e a sensibilidade feminina. A minha mãe falava e eu ouvia. Eu não subestimava a minha mãe, independente do nível cultural dela. Eu ouvia a minha mãe. E para mim, aquela sensação de riqueza é que eu tinha sorte de ter uma família, eu estava sempre feliz, agradeci o tempo todo, não só a luz que chegava, que é Deus me dando mais um dia, mas eu agradeci o pão com manteiga, sem manteiga, ter pão, não ter pão. Eu brincava comigo mesmo, com um pedaço de pau que eu achava para fazer um cavalete, ou seja, eu era muito feliz. Então eu entendo o seguinte, eu tinha sorte, eu tinha sucesso, eu tinha saúde e eu tinha mãe. Eu era afortunado, eu era muito rico. Eu só não tinha o que eles chamam de recurso material, mas eu sempre entendi que isso era o de menos. Isso eu poderia conquistar, porque minha mãe me ensinou que não tinha pobreza que resistisse 16 horas dedicada a um propósito. Então eu sabia que se eu trabalhasse mais, eu ganhava mais. Proporcionalmente ao que eu trabalhasse, de acordo com aquilo que eu fizesse. Então, aquilo nunca me incomodou. A minha riqueza de essência
talvez por isso tão feliz a vida inteira, é o que eu copiei da minha mãe. A minha mãe criou um ambiente de felicidade. A minha mãe criou um ambiente de liderança. Então, ela era líder, uma líder admirada, e todo mundo que estava em volta tinha o privilégio, o presente de conviver com essa mulher, e ela nos ensinou valores. Ela nos ensinou que não é quanto a gente tem, é quem a gente tem. Eu tinha uma família, uma espiritualidade conectada, uma energia sensacional e uma gratidão imensa. Então, eu entendo o seguinte, a minha infância foi um privilégio. A vida toda eu fui feliz, tá? Não teve um tempo que foi difícil. Mesmo quando a minha mãe foi embora, que eu tinha em torno de 7 anos e meio, eu não sofri, porque essa gigante me ensinou o valor do tempo. Nós temos uma coisa, um diamante, que é o dia, o tempo. Todo dia nós ganhamos esse diamante, temos 24 horas para lapidar. E tem gente terceirizando, achando que alguém vai fazer por ele. Não, gente, o diamante é seu. Eu aprendi isso muito cedo. Então, do jeitinho que o sol entrava na minha casa de pau-pique na roça, ou que entrava na festa do barraco da favela, hoje ele entra na minha veneziana e eu só mudei de endereço. A energia divina é a mesma, é o mesmo Deus que entrava lá, é o que entra aqui, e é dali que eu tiro força, energia, carrego as baterias e agradeço o privilégio de mais um dia. E o seu pai, como é que era? Meu pai é um cara extraordinário, trabalhador, não tinha nenhum tipo de cultura, de leitura. Mas minha mãe foi embora, mas ele tinha lá a vaidade dele, ele casou umas 10 vezes, mas ele nunca pôs a mão na gente, nunca judiou da gente. Ele sempre deu exemplo, ele sempre foi trabalhador, ele sempre nos deu disciplina. Então, para mim, meu pai é um herói brasileiro que viveu até que eu tive o privilégio de poder cuidar dele a partir dos 11 anos, materialmente falando. Com 11 anos eu já conseguia ajudar meu pai. Eu não esperava que ele me ajudasse. Eu já ajudava ele, já que ele não tinha aprendido a ganhar dinheiro. Então eu saí primeiro e já consegui ajudar meu pai. Então eu fui privilegiado em ajudar meu pai dos 11 até ele falecer recentemente com 106 anos de idade. 106? 106. Só adoeceu com 105 e foi embora fisicamente com 106 e deixou o mesmo legado da minha mãe. Imortalidade. Ficou no meu coração e na minha mente. Eu sou apaixonado por aquele negão até hoje. Bom, com 7 anos, você perde a mãe, uma criança, ela pode criar depois ali síndrome do abandono, porque ainda ela compreende que ela morreu, mas o inconsciente compreende, não, a minha mãe foi embora muito cedo, e pode ter muito sofrimento. Você se considera, não é ego aqui, mas você tem uma luz diferente. Você atribui a que isso aí? Só a sua mãe ou é uma coisa... O que é? Eu acho que Deus. Eu acho que se não tiver um Deus, a vida não tem sentido a minha existência se não tiver uma energia sobre a minha. Se não tiver uma luz sobre nós. Então eu tenho uma fé incondicional. Então eu acredito o seguinte, a minha mãe me deixou pronto com o que ela tinha, com o básico. Mas ela me deixou com a fé extraordinária. Então, eu acredito que a luz da minha mãe se reflete na fé que eu tenho em Deus. Então, essa coisa o jeito de pensar, a mentalidade, eu atribuo a centelha divina que eu acredito que está dentro de cada ser humano. Então, quando eu preciso de algum recurso, de alguma ajuda, se eu precisar falar, eu falo com a minha mãe mentalmente. Se eu precisar interagir, eu interajo olhando para dentro, me conectando com o Deus que está em nós. Deus nos ouve o tempo. Quando a minha mãe me ensinou o seguinte, porque a minha mãe me ensinou o seguinte, que onde você estiver, cuidado com aquilo que você está fazendo, porque Deus está vendo. Então, cara, não se iluda, ninguém engana ninguém, Deus está vendo. Então, eu tinha um hábito seguinte, eu entrava no banheiro, eu sempre quis economizar água, papel, eu sempre quis deixar limpo para o outro cara que vai entrar, independente se é banheiro público, tá? Uhum. Porque eu entendia que Deus estava vendo, e aí eu tinha moral para falar de sustentabilidade. Porque eu estava praticando a sustentabilidade. Para quem? Para mim. E para Deus. Como assim? Então, Deus está em mim. Então, o que eu estou fazendo, Deus está vendo. O que eu estou pensando, Deus está vendo. O que eu estou planejando, Deus está vendo. Então, toda vez que eu faço qualquer movimento mental, cerebral ou físico, eu lembro que a figura divina anda comigo. E eu faço só se eu tiver certeza que eu não vou desagradar a Deus. E quando eu erro, eu não tenho dificuldade de pedir perdão para Deus, para mim mesmo. Está na hora. É tipo, Deus, foi mal, hein? Não devia nem ter pensado nisso. E escuta, Geraldo, como é que você tem essa sintonia com Deus? Porque eu tenho que ser honesto e
Tem muitas pessoas que têm sintonia com Deus, mas não têm muita sintonia com religião, mas têm uma fé muito forte. Como é que é a sua fé? Como é que se expressa? Como é que você alimenta? Você lê a Bíblia, você lê um salmo, você reza com a sua família, como é que é? Olha, hoje fui visitar uma amiga. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, era aniversário, só tinha 15 pessoas, e eu ganhei um presente divino. Ela pediu e levou lá uns pastores, estavam fazendo oração. Então, para mim, aquilo é o melhor presente que um ser humano pode ganhar. A minha conexão com Deus, ela é constante. Mas como é que eu busco isso? Com relação à religião, eu vou em todo tipo de comunhão, de centro, de edificação, que ali se reúne pessoas para buscar essa energia divina. Não importa se é evangélico, se é católico, se é muçulmano, se é judeu, eu vou em todos os lugares que as pessoas respeitam essa energia que se sobrepõe a nós, onde as pessoas falam de Deus de coração. E ali eu me sinto em casa. Então, a religião, para mim, é uma forma é uma ferramenta para você ficar mais próximo dessa energia, para você buscar se conectar com essa energia. Então, como eu me conecto com Deus, porque eu entendo o seguinte, que Deus é tão grande, qualquer movimento que você tiver, em qualquer lugar que você tiver, se você for verdadeiro, ninguém engana ninguém. E muito menos Deus. Então, se você for verdadeiro, ele vai se conectar com você no meio do mato, onde não tem nenhum sinal de satélite, não tem nada do nada. Você não precisa nem olhar para cima e ficar olhando ver se Deus vai passar de jato. Olha para dentro e você consegue se conectar com o Deus que está em você. Eu tenho uma fé assim, eu entendo o seguinte, eu tenho uma proteção, eu não fico doente, não me acontece nada ruim, minha família é unida, minha mãe foi embora, meus irmãos estão vivos até hoje. Eu me reconheço como um ser humano privilegiado. Fui feliz a vida inteira. Então, só Deus para isso, cara. Não tem explicação se não for Deus. Eu quero saber, Rufino, tá, mas você teve sofrimentos? Qual o teu sofrimento que você pelo menos ficou uma semana... Não, isso aqui tá muito dolorido, isso tá difícil, isso tá demais. Como é que é? Talvez, eu não lembro claramente, eu tenha ficado um pouquinho meio tentando entender quando a minha mãe foi embora. Como assim morreu? Mãe não morre. Eu vi minha mãe ali, tipo assim, minha mãe não. Então, demorou um pouquinho para cair a ficha, mas eu não cheguei a sofrer. Olha que interessante. Eu entendo o seguinte, é muito complicado achar uma explicação para a morte. Da mesma forma que você não deve buscar satisfação, ninguém busca, né? Quando nasce um bebê, é a coisa mais linda do mundo. Todo mundo curte, ninguém tenta fazer Deus explicar por quê. Então, quando o tempo da pessoa acaba, as pessoas querem que Deus explique, mas justo agora, justo essa pessoa era tão boa. Gente, nós temos um tempo, e o nosso tempo acaba. E de tanto ouvir a minha mãe fazer eu agradecer o valor da luz que entrava no meu barraco, dizendo que era o tempo, o privilégio de ganhar mais 24 horas, eu consegui entender que o tempo da minha mãe acabou. Por isso que ela me ensinava o valor do tempo. E que meu tempo ia valer mais. E aí, foi aí que eu entendi que mãe não morre, porque ela já estava em mim. Eu já estava preparado. Eu costumo dizer que eu nasci de uma deusa, eu nasci pronto. E eu estava bem preparado. Então, eu realmente não sofri. Você falava assim, olha, teve tempos difíceis? Ezequiel, eu não acredito em tempos difíceis. Para mim, os tempos são diferentes. Ontem foi ontem, já passou. É o que eu posso fazer a partir de hoje. O que eu posso fazer hoje? Me perguntam, filho, quantos anos você tem? Eu digo assim, olha, eu já tive 66. Como assim? Já tive, não tem mais, já passou. Então, assim, eu não tenho 60, eu já tive 60. Então, o que acontece? O que eu tenho agora? Alguns segundos. Todos nós nessa tela, quem está nos ouvindo, gente, cada um de nós tem alguns segundos. Então, o que você vai fazer com esses segundos? Você não pode garantir que você tem uma hora. Não existe essa segurança. Não existe alguém que pode garantir para você que você tem mais uma hora. Você tem garantidamente alguns segundos, ou fração de segundo às vezes. Então, eu uso cada fração de segundo, cada segundo, para sorrir, para ser feliz, entendendo o seguinte, se meu tempo acabar daqui uma hora, eu fiz tudo que eu tinha vontade, eu sorri, eu fui feliz, eu interagi, eu deixei semente do coração na mente das pessoas, eu fiz o melhor que eu pude para outra pessoa. Quando eu falo fazer o melhor para outra, Ezequiel, nós nascemos locomotiva. Todos nós nascemos locomotiva. Nós não somos vagão. Então, quando está pesado, não é que é difícil, que é complicado. É que você está fazendo o seu papel, você nasceu para puxar. Se estiver muito leve, é porque alguém está puxando você, você não é um vagão. Se você foi para o fundo do poço,
e reconhecer que você que cavou, você sabe voltar. As pessoas estão se aprofundando, cavando, descendo cada vez para o fundo do poço, porque acha que alguém empurrou, tentando terceirizar a culpa é de alguém. Tem gente culpando Deus. Deus é bom o tempo todo, as escolhas, só que ele nos deu o livre-arbítrio, é nossa escolha. Aham. Então eu escolhi ser feliz. Então, na realidade, eu nunca tive um problema maior que eu, tá? Você vai viver quantos anos? É como seu pai ou vai passar ele? Eu vou dizer uma coisa para você, se eu viver o tempo que meu pai viveu, vai ser muito privilégio, mas eu já sou muito agradecido do jeito que eu vivi até aqui. Porque eu já vivi até aqui com a felicidade no topo, tá? Eu levanto de manhã com um sorriso largo, eu sirvo um café para minha opressora, que eu chamo de opressora, minha esposa, né? Que ela estava ali, ela foi lhe ajudando ali na técnica. É tudo, ela que manda em tudo, ela que faz tudo. Aí eu sirvo o café para ela de manhã, e olha que interessante, olha que importante isso. As pessoas falam no mercado, nos negócios, falam de vendas, né? Eu falo, gente, eu faço uma venda logo cedo. Primeira coisa, para fazer venda você precisa construir relacionamento. Então, é o tal do network. É. Eu levanto de manhã, faço um café com 2 bolachinhas num guardanapo, levo para ela na cama para fazer esses 2 movimentos. Não é romantismo, não. O primeiro movimento é network. É você conquistar quem você acha que é seu. Eu já estou há 45 anos. Quem você acha que é seu. Não é seu, está com você. Então, conquista todos os dias. Eu levo o primeiro cafezinho preto na cama. Eu levo 2 bolachinhas para poder fazer um upgrade. Tipo assim, fazer um passo a mais, né? E se ela reclama da bolacha, eu troco a bolacha, não tem crise, tá? E aí as pessoas falam, o que você fez? Aí depois ela fica brava porque eu ponho a Alexa alta, eu saio dançando de casa de manhã, eu sou muito feliz. Aí eu saio de casa porque ela fica brava, mas aí, as 2 vezes que eu tentei voltar porque eu esqueci alguma coisa, essa pessoa estava de joelho, orando, pedindo a Deus para me proteger. Você viu por quanto eu vendi 2 bolachinhas? A primeira venda do dia? Uhum. É isso, gente. É tudo simples e começa na base. A base chama-se família. As pessoas precisam entender que a base é a família. E o pilar e o alicerce da família é a energia da criadora, que depois de Deus é a mulher. Essa conexão que fortalece a família permite que você salte para onde você quiser. Basta você ter humildade de reconhecer essa baixadinha, que é para saltar, é para você evoluir como pessoa. Então, todos os dias eu busco essa meta, tá? De ser um ser humano melhor que o dia anterior. Mais uma palavra para encerrar. Não existe problema maior que você. Os tempos não são difíceis, os tempos estão diferentes. Empreender é um comportamento, é uma atitude, é um jeito de pensar. E você vai ver que com ou sem CNPJ, você nasceu empreendedor. Você precisa olhar para dentro e mudar a forma de pensar, a atitude, a mentalidade, a espiritualidade, ter fé, determinação, e você vai ver que você põe o pé, Deus põe o chão. Obrigado, Deus abençoe, Rufino.